Bom dia, conforme as orientações do YouTube, eu não posso exceder 15 minutos de gravação, por isso tem que ser econômico nas palavras, apesar de ter bastante conteúdo. Senhas diárias para o dia 11 de julho. Dia 11 de julho de 1902 nasceu Sérgio Buarque de Holanda, historiador importante, que junto com Darcy Ribeiro fez bastante observações sobre a história do Brasil, sobre o povo brasileiro. É importante conhecer esses caras para entender a realidade. Senhas diárias. Primeiro, o versículo é do Salmo 29, 11, que é do grupo dos salmos de origem popular, que eu dou o nome de salmos de dor e sofrimento. O Salmo 23 faz parte desse grupo de salmos. E diz assim, uma parte desse versículo 29, 11, o Senhor dá força ao seu povo. É um salmo muito interessante, como eu disse, de origem popular. É um salmo bem típico assim de quem decora e fala sozinho ou em grupos assim. Cada frase tem uma parte e depois a reafirmação da mesma coisa, trocando as palavras de lugar. Os salmos muito fáceis de decorar. Imagino que o povo recitava isso com facilidade. O salmo de gente simples. O segundo versículo, então, é de Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Pedro e João tinham sido presos pelo pessoal do templo e o pessoal do palácio, porque faziam propaganda de Jesus e ajudavam os pobres, e estavam sendo muito reconhecidos pelo povão de Jerusalém, e o pessoal do templo e do palácio ficou preocupado, mandou prender eles, mas como eles se defendiam muito bem, tinham argumentos sólidos, mesmo sendo pessoas que tinham uma origem mais do povão, o pessoal não resolveram manter eles presos porque eles tinham já um certo apoio, principalmente entre o povo mais simples. Tem a ver com o Salmo, o Senhor dá força ao seu povo. E a oração é de Karl Bernhard Garvey. Diz assim: o que, Senhor, somos diante de ti para sermos úteis? Nossas forças são insuficientes. O que é bom vem de ti somente. Mas é o teu chamado e a tua palavra que valem. Abençoa em todos os lugares nos quais o teu povo realiza muitas coisas através de ti, apesar da pequena força. O que, Senhor, somos diante de ti para sermos úteis? Pedro e João. Nossas forças são insuficientes. O que é bom vem de ti somente, mas é o teu chamado e a tua palavra que valem. Abençoa em todos os lugares nos quais o teu povo realiza muitas coisas através de ti, apesar da pequena força. O Salmo e o Atos, gente simples, na dor e no conflito, se defendendo através da força que vem do Espírito de Deus. A primeira leitura é de Jonas 4, 1 até 11. O Jonas tinha ido para uma cidade, anunciar que a cidade era pecadora e Deus ia castigar. Deus resolveu, não vou castigar. Esse pessoal aí ficou bom, ficou legal, está fazendo as coisas certas de novo. Aí o Jonas fica bravo, pô, aqui se faz, aqui se paga, tem que mandar fogo para cima deles, tem que castigar esse pessoal. O Jonas ficou irritado com Deus, e aí o Jonas
resolveu ir para a beirada da cidade para ver a cidade ser destruída. Aqui se faz o que se paga. Essa era a coisa que ele defendia. Vejam só, então, esse texto que se conflita com o texto de 1 Reis, que eu vou ler depois, que é um texto muito duro, aquele de 1 Reis. Vamos ver, então, esse texto de Jonas aqui. Com isso, deixa eu pegar a minha... Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em bondade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se a oeste dela, e ali fez uma ramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria com a cidade. Jonas ainda achava que Deus ia destruir tudo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta. Mas Deus, no dia seguinte, fez subir a alvorada, então enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou o sol bater na cabeça de Jonas, de maneira que esse desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que tu nem fizeste crescer, que nem te deu trabalho, e que numa noite nasceu e morreu? E não hei eu de ter pena e compaixão da cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, e mais os animais, que não sabem discernir entre o certo e o errado? Uma história de misericórdia. Vale a pena ler o Jonas. É uma história bem bonita. É aquele cara do peixe lá. Lembrem, quando eu falei sobre história na Bíblia, eles não têm o mesmo método científico de contar e fazer história, tá? Sérgio Buarque era um historiador, ele ia atrás de documentos e provas. Eles aqui tentam ver o que está por trás da existência humana, da existência social. Agora o texto de 1 Reis, terrível, como eu já disse, 1 Reis é um livro, assim, não é... A gente não deve ler ele ao pé da letra, tem que ler com cuidado, mas ele reflete muito conflito, coisas terríveis assim, de a gente ver como a sociedade já teve conflitos, e eles tentam afirmar que o Deus de Israel, que nós vamos ter que olhar mais a fundo, é o Deus do Êxodo. Não esqueçam disso. Então, 1 Reis 18, já lemos o final do 17, o início do 18, a história vai continuar aqui. Então, é assim o texto. Disse Eli aos profetas de Baal. O profeta de Baal era os puxa-saco do rei, tá? Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe meteis fogo. Tomaram o novilho que lhes for dado, puseram sobre a lenha e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia resposta. E dançavam e se movimentavam em volta do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus.
Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, talvez tenha ido ao banheiro atendendo necessidades, ou de viagem, ou então está dormindo e com os cantos e gritos de vocês, orações, ele vai despertar. E eles clamavam em altas vozes e faziam sacrifícios segundo o seu costume. Passado o meio-dia, orando e fazendo ofertas, e nenhuma resposta, não tiveram atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Vejam como a história se mistura, porque a questão da volta de Israel, etc. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, com a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquela pedra edificou o altar, em nome do Senhor Javé. Depois fez um valo em volta do altar, tão grande que era possível semear 2 medidas de sementes, na linguagem deles. Então tomou a lenha, dividiu o novilho em partes e pôs o novilho sobre a lenha. Depois disse: enchei cântaros de água e derramem sobre a lenha, molhem bem a lenha. Façam isso por uma segunda vez, façam isso por uma terceira vez. De maneira que a água corria por sobre a lenha, ele encheu também o vale em volta do altar de água. No tempo devido para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fiquem hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és o Deus e a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e lambeu a água que estava no valo em volta do altar. E vendo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor Javé é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E pegaram os profetas, desceram ao ribeiro de Quirom e ali os mataram. Nossa. Então disse Elias a Acabe: come, bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, o discípulo dele: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou, não há nada. Então Elias disse: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: apressa-te a ter teu carro e desce, porque a chuva não tarda a cair. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lomos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Histórias muito complicadas, mas é assim. A Bíblia tem um jeito de falar. Senhor, dá força ao teu povo para defender a coisa certa e a misericórdia. Deus esteja com vocês, seu espírito de bondade nos preencha. São tempos diferentes. Eu lamento que se faça o mal com a religião. Por isso tem que ler a Bíblia com cuidado para não fazer a coisa errada, dizendo que é em nome de Deus. Tem gente que faz isso. Um grande abraço.